Eu tô vendo o homem do chapéu aqui, não pode deixar o Didi no sol, não. Ô, paizão, a história não é muito boa que a gente vai contar a partir de agora, não. É daquilo que viralizou nas redes sociais, tá nos sites de todo o estado do Mato Grosso, de um professor de 29 anos de idade, que está sendo acusado de pertencer, supostamente, possivelmente, de uma rede de pedofilia. Algo muito criterioso, muito delicado, onde de 3 a 4 mães registraram um boletim de ocorrência, sempre com a mesma narrativa. E a partir dali, um áudio acabou viralizando no grupo da imprensa, do trabalhador, de outros segmentos. Correto. E cada um está tirando a sua interpretação contra esse professor que pertence a uma escola particular na região do Porto com Dom Aquino. Antes de eu falar aqui com o titular da delegacia com algumas orientações que são importantes para o senhor que colabora, que replica e que também dá opinião, eu gostaria de primeiro replicar o áudio que acabou aí chamando a atenção nos grupos de WhatsApp, onde uma mãe explica o porquê ela fez o BO diante das acusações de pedofilia. Na tela. Play. Eu não sei se vocês têm conhecimento do que aconteceu atualmente, as crianças entraram em contato com vocês e falaram sobre, mas aconteceu um caso de assédio, né? Assédio sexual da parte do professor de biologia. Ele também dá aula de matemática em outro período. E as crianças foram afastadas da escola por medida judicial, realmente, né? Até concluir o inquérito dele de assédio, porque já são 10 crianças, né? Com a mesma queixa, né? De assédio e importunação. E eu tô aqui para avisar vocês, porque isso é uma situação que tem que ser repassada para as mães, né? Que não se deve ocorrer. Sugiro que vocês falem com os seus filhos, principalmente se for meninos, sobre o fato. Ocorreu da parte também do e da parte do. Todos os 4 foram assediados pelo professor. O professor, ele, sabendo da dificuldade que eles estavam em matemática, tentou persuadi-los em troca sexual, né, de cunho sexual, ou de fotos, ou de vídeos pornográficos, para poderem passar de ano e para poderem ele mudar qualquer tipo de nota, né? Então ele estava barganhando, né, as notas das crianças agora neste fim de ano, para se favorecer usando a instituição como bengala, né? Usando as crianças como refém, né? Eu, como tenho um ótimo relacionamento com meu filho, muito aberto, eu, desde o início, quando ele disse que o professor tinha dito que iria passar só se ele não quisesse, eu achei que ele poderia estar sugerindo aulas particulares, mas quando ele foi abordar, ele abordou falando que ele queria trocar notas por safadezas, né? Que nós sabemos que é o ato sexual. Né, como os outros meninos também, ele disse que queria fotos ou vídeos, perguntou se fazia ir ao banheiro, se fazia coisas gostosas. Ele continuou importunando eles, assediando eles nas semanas seguintes. Retirado da escola, né, teve uma lesão. E diante dessa lesão, ele ficou ainda pior, o psicológico dele, sobre isso, porque ele era um professor muito inclusivo com os alunos e ele já tinha um vínculo de amizade. De vez em quando eles almoçavam juntos no recreio, de me abraçava a eles, tinha uma comunicação muito aberta com ele, né? Então eles achavam que ele era amigo. Então quando ele veio com essa sugestão sexual, os meninos viram que era algo grave, vieram, né, meu filho veio falar comigo, eu acionei as outras mães, o que ele fazia também com os outros amigos, e nós fomos fazer boletim de ocorrência. Então, assim, tá saindo muito zoom entre os alunos de que os meninos estavam armando contra o professor para tentar passar de ano, que isso e aquilo, até fatos, né, assim, fofocas, né, de que eles tiveram relação com o professor, ou que eles estavam tentando prejudicar o professor porque o professor não passou eles. Aí houve outras fofocas de que eles só passaram de ano até hoje porque eles tinham caso com o professor. Então, assim, as fofocas e o bullying está acontecendo no colégio, entendeu? Até ontem foi na missa, né? E ele sofreu bullying por parte dos alunos, chamando ele de
professor, falando que ele estava tentando prejudicar o professor. Então, assim, eles estão invertendo o papel dos nossos filhos como vítimas para que eles forçaram uma situação. E não, nós temos prints de todas as conversas. Nós já temos o boletim de ocorrência, já está tendo a questão do apoio policial, né? As crianças já estão tendo a medida protetiva contra esse pedófilo, né? Porque ele não tem um outro nome, ele não é um professor, ele é um pedófilo, né? Que inclusive ele é uma pessoa que ele persuade as crianças, corrompe as crianças de uma forma bem tranquila, para que quando as crianças precisassem de algo dele, ele pudesse barganhar, que é assim que ele usou a palavra, barganhar. Didio? E diante dessa situação que acabou sendo divulgada em todo o estado do Mato Grosso, através dos sites e replicando com um monte de informações que acabam aí não sendo verdadeiras a certo ponto, Pop. Por quê? Primeiramente, a nossa equipe de reportagem falou com o acusado, um professor de 29 anos de idade, nas primeiras horas da manhã de hoje. Falou: ô Giovanni, eu não quero ser indelicado, estou muito abalado com todas essas acusações. Qualquer orientação ou afirmação, procura o meu advogado, doutor fulano de tal. Fui e liguei para o doutor fulano de tal. O advogado falou: Giovanni, pode ficar tranquilo que o processo, ainda não temos conhecimento das acusações, não existe ainda um processo montado para saber do que o meu cliente está sendo acusado em sua totalidade. Certo. Mas iremos provar sua inocência nos autos. Outro ponto, a Delegacia Especializada da Infância e da Juventude, ela é competente para atender e trazer uma rede de proteção para aqueles que são menores de idade, diante de uma denúncia que foi aí praticada, e com isso, tudo passa por esta delegacia. Ao nosso lado está o doutor Cleiton Moura, delegado competente, sempre minucioso nas causas que envolvem menor de idade, e a gente gostaria de saber sobre tudo isso que está sendo falado. Print que acabou sendo divulgado, que não é do conhecimento do delegado, medida protetiva, que também não é do conhecimento do delegado, e até mesmo as pessoas que estão como vítimas e acusados, que até o momento ainda também não chegou no conhecimento do delegado, apenas os boletins de ocorrências, que nas suas variedades de personagens, a narrativa sempre é a mesma. Primeiramente, boa tarde para o senhor, doutor. Eu sei que o senhor está muito ocupado nesse período do almoço, tem alguns afazeres, mas assim, o que a gente pode pontuar aqui de verídico e de cuidados que precisam ser tomados diante de uma acusação contra um professor de 29 anos de idade, acusado de pertencer a uma rede de pedofilia? É verdade, boa tarde a todos, boa tarde aos que assistem. Ter serenidade na apuração dos fatos, porque inicialmente quando se traz um registro de boletim de ocorrência, ele tem que ser previamente apurado. A gente nem sabe a totalidade de pessoas que possam ter registrado o boletim de ocorrência sobre esse fato. E eu tomei conhecimento hoje pela manhã de várias divulgações de informações ou de elementos de conversas ou de pessoas falando sobre coisas que não correspondem a fatos, não que seja do nosso conhecimento. Conforme você já colocou, de medida protetiva, a gente não encaminhou nenhum tipo de medida protetiva, até mesmo porque já está no final do ano. Nós estamos no estágio inicial e, acima de tudo, a gente tem que levantar fatos. Se há alguma vítima, se há alguma mãe que o filho tenha noticiado qualquer fato, seja nessa escola, em qualquer outra, assim como existem investigações de outras escolas, pode comparecer à delegacia. A gente tem psicólogo, a gente tem assistentes sociais, a gente tem uma equipe treinada para fazer o atendimento. Agora, esse tipo de fato que circula dentro de rede social, eu não tenho conhecimento e isso não compõe nenhum elemento de fato que eu tenho. Então, fica um crime sendo apurado de certa forma em mídia social e outro pela delegacia. A gente não tem conhecimento dessa mãe. Agora, pela mídia social, que são os grupos de WhatsApp, o próprio Facebook, o WhatsApp, e as pessoas que acabam se comportando de forma isolada, trazendo opinião ou divulgando aquilo que parece ser verídico, tem que tomar cuidado, porque a delegacia ela tem seu prédio físico e tem profissionais competentes para que possa receber as mães e esclarecer e dar início àquilo que precisa ser feito, doutor? Sim, é justamente isso que eu peço. Se tem alguma mãe, seja de qualquer escola ou de qualquer fato que envolva criança e adolescente, pode comparecer à delegacia que a gente vai investigar. Essa criação, de certa forma, de uma lenda, a gente não pode esquecer de um fato que ocorreu em São Paulo, né, do famoso caso da escola base, onde todo foi levantado, foi culpado e depois a pessoa não foi cometer o fato.
Não é isso que quer significar este que está em apuração, mas a gente tem que tomar muito cuidado com exagero, já envolve pessoas. Assim como nas escolas, geralmente tem muitas crianças e todos acabam, de certa forma, se tornando vítimas de um fato que está sendo contado e que não está sendo aclarado. Só para poder finalizar, tanto aquele que é acusado, quanto aquelas que são mães dos menores de idade, já procuraram essa delegacia para poder trazer algum tipo de orientação, até mesmo para dar início às explicações desse fato de acusação? Sim, já foi registrado o boletim de ocorrência, a gente já tomou algumas providências iniciais, tanto quanto a esse fato, quanto a outros que têm ocorrido, mas é assim, essa divulgação, peço que tomem muito cuidado com essa divulgação, por vezes, indevida de fatos que envolvem criança e adolescente, porque quando a gente expõe, a gente não pode expor dessa forma, porque as maiores vítimas acabam sendo, de novo, as vítimas desses boletins de ocorrência. Muito obrigado. Guarda esse nome, tá, Popão? Cleiton Moura, delegado de Polícia Civil, Delegacia Especializada da Infância e da Juventude, sempre atendendo, atencioso, minucioso e nunca se aprofundando muito, porque é o papel de uma delegacia que faz parte da rede de proteção para menores de idade, que são vítimas de situações que é conhecida aí dentro da natureza de crimes praticados. Obrigado, Didio. Agradece ao doutor delegado aí, tá? Eu vou só seguir a orientação que o próprio doutor disse, a habilidade, muita habilidade para nós tratarmos esse assunto, e é óbvio que o Didio tem, né? Não preciso nem citar que hoje mesmo no programa ao vivo, o Didio entrevistou o doutor Caio, o doutor Caio estava pontuando que 2 bandidos foram a júri popular, pegaram aí mais de 40 anos de cadeia, porque executaram um rapaz no tribunal do crime, chamado assim, e o crime que o rapaz teria cometido é um estupro. Depois que assassinaram o rapaz, porque disso ficou descoberto através de exame que não fizeram, que o rapaz morto e assassinado não havia tocado na moça. Eu não estou desmerecendo as denúncias de mãe. Eu não estou desmerecendo a denúncia da senhora. Só estamos tratando com muita habilidade um assunto tenso como exige. Não preciso lembrar aqui, não com a mesma proporção, do Dom Wagner, né? Que foi acusado de encoxar. É um termo cuiabano, me perdoem a delicadeza. O Dom Wagner foi acusado de encoxar uma mulher. Ele dormiu na cadeia. E ele falou para a Meretíssima, não, eu peguei e bati sem querer nela. Depois surgiu o vídeo e ele estava falando a verdade.